Conversa de bastidor com Bela Megali. Bela Megali, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Bela. Ô, Bela, quer dizer que o anúncio de aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso foi lamentado de A a Z? É isso mesmo, Débora. Teve até aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro mandando mensagem de lamento para o ministro Luiz Roberto Barroso, depois que ele disse na quinta-feira passada que ia antecipar sua aposentadoria no Supremo Tribunal Federal em 8 anos. Eu, inclusive, vi as mensagens, e, de fato, me chamou muita atenção o tom elogioso para o Barroso. O ministro foi abordado por esses aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro falando que a aposentadoria era precoce, que era uma perda para a corte. E o Barroso respondeu, então, muito educado, que é habitual do ministro, falando que a decisão estava tomada, que ele não é uma pessoa apegada ao poder e que estava na hora de viver outras experiências. Mas o fato é que o Barroso, isso chama atenção, né, Débora, porque ele foi apontado como um grande desafeto por vários bolsonaristas no Supremo Tribunal Federal. Ele até deu uma entrevista recente para o Roda Viva falando que se arrependia daquela declaração que deu em 2022, depois da eleição, sobre derrotar o bolsonarismo. E também houve outra declaração polêmica dele quando foi seguido por um homem na rua de Nova York, que ficava questionando sobre as urnas eletrônicas, a atuação das Forças Armadas na vigilância das urnas, e ele deu aquela declaração do Perdeu Mané, mas o fato é que já tem bolsonaristas sentindo falta do Barroso e avaliando que a vida no Supremo Tribunal Federal vai ser ainda mais difícil para eles sem o ministro, porque existe uma forte tendência do Lula indicar o Jorge Messias, hoje advogado-geral da União, que é considerado um inimigo maior do bolsonarismo em relação às ações judiciais. Então, eles avaliam que o Barroso não era um aliado, mas tinha um trânsito aberto ali, estava sempre aberto ao diálogo, e que a relação pode ser mais difícil caso Jorge Messias seja indicado pelo presidente Lula para o posto no Supremo Tribunal Federal, Débora. Agora, tem bolsonarista também indicando que apoiaria uma possível indicação do Messias por ele ser evangélico, né? Lideranças religiosas, inclusive ligadas ao Bolsonaro, têm manifestado apoio do segmento à possibilidade da escolha do Messias. Pois é, Carol. O Globo, inclusive, já chegou a publicar uma manifestação do Malafaia, o pastor Malafaia, que é um aliado de primeira hora do ex-presidente Bolsonaro, falando que não tinha nada contra o Messias, que não se opunha a ele. E hoje eu falei com o fundador da Igreja Sara Nossa Terra, o bispo Robson Rodovalho, que também é uma figura, uma liderança evangélica alinhada ao bolsonarismo, e ele fez vários elogios ao Messias e disse para mim que tem uma leitura de que tem uma visão unânime entre os evangélicos de que o Messias seria um bom nome para a corte, que existem claras divergências na esfera política, mas que é uma pessoa com retidão, com caráter, também aberta ao diálogo, que tem uma trajetória sólida. Todas essas palavras do bispo Robson Rodovalho. Então, ele falou que acredita que essa não é uma opinião restrita a ele, mas que abrange a maioria das lideranças evangélicas, e que acredita que, se o Lula efetivar a indicação do Jorge Messias, pelo menos entre os evangélicos, ele deve ter ali uma simpatia e um apoio amplo. O Rodovalho foi uma das lideranças que atuou ativamente ali no apoio do André Mendonça, que hoje é o único ministro evangélico que integra o Supremo Tribunal Federal,
E ele sinalizou que, se precisar, também pode fazer um lobby para o Messias sem problema nenhum. Disse que o AGU ainda não procurou para falar desse tema, mas que ele está ali com as portas abertas. Carol? Bela Megali, muitíssimo obrigada. Falamos mais na quinta-feira. Beijo, até. Obrigada, Débora, Carol, ouvintes. Até quinta. Beijo, Bela.